Olá, Fernanda, tudo bom? Então vamos iniciar as primeiras dúvidas com relação à primeira aula do curso de análise da coloração pessoal. A sua primeira pergunta foi: contraste pessoal se compara apenas se é muito ou pouco, existe médio? Sim, Fernanda, existe sim médio contraste. Antes de tudo, vamos falar um pouquinho sobre o que é o contraste pessoal. O contraste pessoal é a diferença entre os três aspectos básicos da nossa coloração, que é o quê? O tom de cabelo que a gente nasceu, é bom analisar a foto da sua cliente de quando ela nasceu, para ver se ela está manipulando a cor do cabelo de forma correta. O segundo aspecto é a cor de olho. E o terceiro aspecto é a tonalidade da pele. Essa questão da tonalidade da pele vai ficar bem mais clara quando você receber o segundo material também do curso, tá certo? Quando a gente for entrar nos 12 tons. Então, a diferença do contraste é a diferença entre esses três aspectos. A gente citou muito contraste, a Ana Paula Arósio e a Zoe Deschanel, por exemplo. Por que elas têm muito contraste? A cor da pele delas é muito clara em relação ao tom de olho. Por mais que seja um azul e um verde, são azul e verde escuros. E o cabelo também muito escuro. Essa diferença fica bem clara quando a gente vê a foto delas em preto e branco. A gente vê uma diferença muito forte entre a pele que pula em relação ao olho e em relação ao cabelo. Com relação a pouco contraste, a gente citou a Nicole Kidman. A gente vê que quando coloca no preto e branco, fica tudo tom sobre tom, fica cinzinha. Então ela tem o cabelo claro, o olho claro e a pele clara e opaca. Então isso dá a ideia de muito pouco contraste. Quem tem pouco contraste deve usar o quê? Pouco contraste nas roupas. Quem tem muito contraste deve usar muito contraste nas roupas. Médio contraste, a gente pode pensar na Gisele Bündchen, certo? A gente pode pensar até em mim. Por quê? Eu tenho o tom de cabelo muito próximo ao tom da pele e ao tom de olho. Meu olho é um castanho claro. Então você dá pra ver que não tem muita diferença entre o tom de pele, entre o cabelo e entre a cor do olho, mas também não é pouco e também não é muito. Eu peço para que você mande até uma foto sua, normal, de frente, para que a gente possa analisar o seu contraste. Então existe sim médio contraste. São pessoas que não é tanto um tom sobre tom, mas também não é uma diferença grande, como o caso da Ana Paula Arósio, ok? A segunda pergunta foi em relação aos acordes cromáticos. Você colocou aqui essas cores seriam usadas todas juntas ou exemplo verde usado separadamente com cada cor, exemplo verde com amarelo. Essas combinações de cores, elas se referem a acordes cromáticos. Fernando, o que é acorde cromático? É quando a gente mistura uma cor com outra ou com outras duas ou mais três cores, certo? Então assim, a gente vê que o verde misturado, nesse exemplo que você citou, com o azul, com o branco e o dourado, tem um efeito totalmente diferente do verde misturado com o azul, o marrom e o branco. Então assim, esse acorde, essa mensagem em relação a todas essas cores juntas e não separadas. A gente vê aqui, deixa eu colocar no slide das cores que você citou, certo? Só um minutinho. Por exemplo, essa questão do verde, esse acorde verde, branco e azul, por exemplo, passa esporte. Já o verde com azul, com o dourado e o amarelo, passa confiança. Então isso é em relação às cores misturadas, tá ok? Isso a gente pode aplicar numa coleção de moda, a gente pode aplicar quando a gente for colocar uma peça de roupa no cliente. Então pensar a mensagem que quer passar através das cores, ok? Qualquer dúvida, você manda outra pergunta. A terceira pergunta é: as cores que estão com porcentagem, seria a aceitação que ela tem em relação às pessoas? Então assim, essas porcentagens em relação exatamente às cores preferidas na maioria das pessoas, certo? Essas cores, elas são no livro A Psicologia das Cores, que é uma pesquisa que foi realizada com mais de 6.000 pessoas, onde se referia os sentimentos que a gente tem com relação às cores. Então no primeiro slide você tem as cores preferidas e no segundo slide as cores que são menos preferidas segundo essa pesquisa, ok? Vamos passar para a próxima pergunta. E você vê que o azul é a cor, por exemplo, que é a unanimidade. Já o marrom já é uma das cores menos desejadas, certo? A quarta pergunta: as cores contrárias, quando se usadas juntas, elas passam as mensagens ao contrário, ao mesmo tempo, ou passam um equilíbrio entre as duas cores? Então, o que seria essa questão das cores contrárias? Como exemplo, o rosa e o preto, entre outro exemplo que a gente citou, o vermelho e o azul. Essas cores, quer dizer, Fernanda, que quando a gente usa elas juntas, elas se equilibram. No caso, a gente vê que o rosa é ligado à feminilidade, é ligado à passividade, ao romantismo. Já o preto é algo ligado à agressividade, à objetividade, à masculinidade. Quando a gente coloca essas duas cores juntas,
elas ficam equilibradas, elas têm efeitos psicologicamente contrários, que é o que a gente chama. Por exemplo, o vermelho é uma das cores mais quentes que existem, uma cor ligada ao masculino, à atividade. Já o branco é uma das cores mais frias. Quando a gente coloca o vermelho com o azul, o que significa? Se equilibram. Então, o efeito psicológico fica totalmente equilibrado, certo? Vamos lá para a próxima pergunta.